Líder, mergulhe na arte do diálogo. Hoje estou aqui mais uma vez para agradecer você que está aí do outro lado da telinha, de estar conosco, comigo e com o professor Igor, que eu também quero agradecer, professor Igor Ries, nosso professor e coordenador acadêmico aqui da Gran Faculdade. Muito obrigada por estar conosco hoje aqui nesta live. Sou eu que agradeço você, professora Elaine, minha colega aqui de trabalho também, de tantos projetos. E agradeço vocês também que estão aí do outro lado, acompanhando um pouco da nossa conversa, desse diálogo. A gente já teve uma oportunidade de um encontro aqui nesse canal, motivado pela professora Elaine e também com muito foco naquilo que esses acadêmicos da gestão precisam refletir na sua formação, que é plena, que é contínua. E vir mais uma vez para cá, dividir essa bancada com você, falar sobre comunicação, para mim é uma alegria muito grande. Muito obrigado. Para mim também, eu tenho certeza que para todos que estão aí do outro lado da telinha também. O Igor disse pra gente aqui que a gente está aí numa segunda live que nós já falamos sobre comunicação assertiva. Você lembra, Igor? Lembro. Falamos sobre comunicação assertiva, trouxemos alguns riscos, trouxemos aí os benefícios, os desafios de uma comunicação, falamos o que era uma comunicação assertiva e hoje nós daremos continuidade para você mergulhar na arte do diálogo e melhorar realmente a questão de uma ferramenta fantástica que faz parte da comunicação assertiva, o feedback. E quando nós falamos dessa comunicação, eu quero te já fazer uma questão aqui, Igor. O que se diz não é comunicação. E o que se entende, sim. Existe essa frase de efeito? Sim, isso é importantíssimo. Explica para mim. Inclusive, este foi o núcleo, o centro da nossa última conversa. Quando nós falamos sobre comunicação, nós não estamos abrigando ou compreendendo apenas aquele recado que é entregue, que é dado. Ou melhor, uma intenção comunicativa. A gente não está apenas na esfera da informação, daquilo que se leva. Justamente porque, num processo comunicativo, nós temos vários agentes, nós temos vários interlocutores daquele processo. Portanto, o que você fala, professora, é fundamental para que a gente compreenda a comunicação enquanto efeito. Comunicação não é o que se diz. Comunicação não é apenas uma intenção. Comunicação é aquilo que se compreende. Portanto, nós somos seres comunicativos. Nós comunicamos a todo tempo. Nós comunicamos por essa tentativa, como essa, de ter ou traçar aqui um diálogo que seja compreendido por quem está ali do outro lado, a respeito das nossas intenções, que são aproximar, então, a compreensão da importância da comunicação para a gestão. Isso é o que nós queremos que fique comunicado e isso só vai acontecer, só vai se efetivar se fizer sentido para você aí do outro lado. Se essas reflexões que nós estamos trazendo para cá fizerem parte da sua compreensão ao ponto de você poder mudar a sua forma de refletir, de agir e de empregar a essência comunicativa enquanto processo mesmo no seu cotidiano, no seu dia a dia. Resgatando um pouco da questão da comunicação assertiva, inclusive, nós falávamos sobre isso para poder chegar no feedback, que a comunicação assertiva, então, ela se dá num terreno, em especial da gestão, onde a liderança precisa manter um canal aberto do diálogo, para que ele seja amigável, próximo, fluido e faça com que a liberdade entre aquele que comunica e aquele que recebe, e esse que recebe também vai ter em sua mão o potencial, ou na sua voz, um potencial também de comunicar, ou seja, que essa relação possa ser adequada aos objetivos organizacionais. Quanto mais fluida, amigável, próxima, confiável ela for, mais assertiva ela vai ser. E é por isso que a gente chega no feedback. Exatamente. E aí eu posso dizer para vocês que estão nos ouvindo, Igor, quero ver se você concorda, e com essa frase que eu vou comentar agora, se você pode nos trazer algumas dicas, porque realmente todas as nossas lives, prezados alunos e prezadas alunas, são para que vocês possam melhorar na carreira profissional, possam buscar uma carreira profissional, estar aí nesse mercado de trabalho com todas as dicas possíveis para serem um sucesso. Então, quando nós falamos, e repito as questões que você disse, né, da comunicação sendo algo amigável, sendo algo próximo, a gente pode considerar que a comunicação é a espinha dorsal de qualquer organização?
Se você concorda que sim, Igor, você que é doutor em comunicação, traz aí para os nossos alunos algumas dicas em relação que eles podem dizer assim, mas como que eu faço para que essa comunicação, que é a espinha dorsal de uma organização, realmente eu consiga fazer com que eu tenha os resultados positivos? Professora Elaine, num diagnóstico organizacional, a maior parte dos problemas para não atingimento das metas, ou para não alcance dos resultados, ou para não entendimento dos processos, se você for fazer esse diagnóstico com aqueles agentes daquela organização, você provavelmente vai, em alguma instância, maior ou menor, perceber que existem problemas de comunicação. Falhas aí na comunicação. E na maior parte das vezes é essa falha da comunicação que já faz com que a coisa comece truncada. Ela comece de uma forma que não está clara para ambas as partes. Sim. Se eu não sei o que eu devo fazer, se eu não sei como deve ser feito, se eu não entendo nem por que eu estou fazendo aquilo, tudo isso provavelmente vai direcionar a minha ação. A minha atividade cotidiana vai ser contaminada por toda essa entropia, ou seja, essa dificuldade de compreensão daquilo que precisa. Então, quando você fala sobre dicas, a gente tem que pensar que enquanto um comunicador, e todos nós somos comunicadores nas nossas relações sociais, nas interpessoais, nas relações de trabalho, nas nossas amizades, nos grupos com os quais nós convivemos ou das comunidades que nós participamos, a gente sempre precisa prestar atenção primeiro em nós mesmos. Então, como é que eu estou falando? O que é que eu estou comunicando? O que é que eu quero dizer? E se a gente fizer esse exercício, é muito provável que a gente perceba que nem sempre nós comunicamos aquilo que nós pretendíamos. Porque muitas vezes a coisa está tão automatizada e a gente já presume que a pessoa do outro lado já compreenda alguma coisa sobre aquilo que nós estamos querendo dizer ou comunicar, que a gente já parte de uma instância superior daquela comunicação. É mais ou menos quando você chega numa conversa e você já está com aquilo na tua cabeça, um incômodo de algum processo da empresa que você percebe que não está funcionando direito, e você já chega falando para as pessoas de erros e de problemas, mas elas nem entenderam ainda qual era o início daquilo, qual Sim. era o erro que tinha acontecido, em que momento aquilo se deu. Uhum. E a gente parte do princípio ou presume que aquilo tudo já era sabido por aquelas pessoas. Então, enquanto dicas, primeiro a gente tem que pensar naquilo que nós dizemos. A gente não pode presumir as coisas. E a gente também, para uma boa comunicação, a gente precisa se preparar para ela. Não é tudo que acontece no improviso. É óbvio que profissionais que já têm muito tempo de experiência com determinadas funções não estão improvisando, mas elas estão colocando em prática uma vida de vivência. Sim. Olha quanta preparação já aconteceu. No entanto, existem novidades na nossa vida. E a partir do momento que a gente lida com essas novidades, com uma pessoa nova no nosso time é uma novidade. Então eu preciso conhecer sobre ela. Uhum. E para tudo. Então, compreender do que se trata, compreender qual é esse cenário, eleger o melhor canal para que aquela comunicação se estabeleça. Qual que é o momento de uma comunicação pública? Em que momento ela precisa acontecer de maneira restrita? O que dá para ser dito por um e-mail, por uma mensagem, ou aquilo que precisa de uma conversa mais próxima, com mais tempo, a atenção que você dedica para quem se comunica com você, né? Então, até que ponto você está também prestando atenção naquilo que aquela pessoa que está do seu lado te diz, não apenas pelas palavras, mas pelas atitudes do cotidiano. E essa flexibilidade. Eu acho que ter esse conjunto de cuidados, a comunicação é um processo cuidadoso, inclusive, de respeito com o outro. Porque se esses cuidados todos estiverem no seu repertório, enquanto líder, enquanto gestor, ou enquanto profissional que também esteja se maturando na sua vida profissional, é muito provável que você consiga alcançar um momento de feedback, que é o que a nossa conversa aqui está se direcionando, né? Que você consiga um feedback muito mais produtivo nos momentos que as conversas não necessariamente forem tão fáceis. E para um feedback produtivo, Igor, nessa questão da flexibilidade, você estava falando da comunicação, né? Então, dos diversos cenários. Para um feedback, também é preciso dessa análise, né? Dessa flexibilidade, de entender o melhor cenário, entender o melhor momento. Entender o melhor momento, que eu digo, não só
empresarial ali que, puxa, ou já não batemos a meta, ou não chegamos a um resultado e agora está na hora de um feedback. Não, na verdade você precisa entender, como diz você, do começo, meio e aonde nós estamos, para realmente entender o lado da empresa, mas também o lado do empregado, do colaborador, né? Será que esse é o momento do feedback? Será que é o momento que realmente eu tenho de colocar esse cenário em prática agora? Então, é preciso realmente ler, é preciso entender, né, os seus liderados, como que você está naquele momento, porque nem sempre quando você vai aplicar um feedback, você tem que pensar só no liderado, você tem que pensar em você. Será que eu estou num bom momento para aplicar um feedback? Sim, certamente. Né? Esse conjunto de cuidados, e a gente, já que nós estamos usando essa palavra, acho que a gente pode continuar com ela, esse conjunto é fundamental, professor Elaine. Primeiro, porque a gente tem que pensar que, antes de qualquer coisa, o feedback, ele é uma resposta que pode ser positiva, pode ser negativa, ela pode ser fluida num processo mais cotidiano, mas principalmente o feedback é um retorno. Esse primeiro feedback, e o mais cotidiano, é aquele que acontece naturalmente. Estamos entendendo o que nós precisamos fazer. Nem sempre o feedback ele vai acontecer no momento de maior formalidade. Uhum. Na maior parte das vezes, a leitura do feedback ela é cotidiana, ela é natural. Então, a partir do momento que nós estamos com processos claros, as coisas acontecem. Esse é um feedback. Está dando certo. As pessoas estão sabendo usar as ferramentas, elas estão entregando os resultados, elas estão felizes no lugar de trabalho. Os resultados estão vindo. Isso. As coisas estão fluindo. Então esse já é um grande feedback. No entanto, nós não podemos nos contentar apenas com esse feedback que ele resulta de uma impressão, e eu vou usar esse termo com bastante destaque, com uma impressão de que tudo está bem, porque o resultado está vindo, Sim. porque as coisas não estão, os problemas maiores não estão aparecendo. Inclusive, isso é um feedback. Porque que empresa que não tem problema, que não tem conflito? Tá tudo bem? Então, será que tá tudo bem mesmo? Será que esse feedback ele tá sendo verdadeiro? Ou ele tá sendo mascarado, muitas vezes, por uma inflexibilidade daquela pessoa, daquele líder, pela falta de uma conversa mais próxima e dizer assim, parece que tá tudo bem. Aqui na empresa as coisas estão acontecendo, a gente está alcançando os nossos resultados, mas e será que tá mesmo? Como que tá com você? Por vezes, existem coisas intrínsecas e que contaminam muitas vezes a condução de uma empresa e às vezes até fazem com que a gente perca grandes parcerias e talentos. Então a gente não pode deixar com que essa falsa impressão de que está tudo bem impeça a prática regular do feedback. Então por isso eu gostaria de trazer alguns destaques, inclusive, sobre essas práticas. Perfeito. O feedback, ele precisa ser constante. E ele também precisa ser imediato. É muito difícil quando, numa situação, seja ela positiva, porque as pessoas esperam o feedback antes para aquilo que fazem de bom, porque elas querem saber que elas podem ser reconhecidas por algo que se empenharam. Sim. E aí merece esse retorno, mas também vai acontecer em momentos delicados, em conversas mais difíceis. Portanto, ele precisa ser uma rotina e deve ser imediato. A cada momento que as coisas acontecerem, que os bons resultados vierem, essas pessoas precisam ser reconhecidas. E de maneira regular também. No entanto, no momento que a gente também percebe a existência de um conflito, a gente também não pode deixar aquela situação se tornar maior do que ela é. Porque eu posso resolver um problema enquanto ele é bem pequenininho. E às vezes uma conversa de alinhamento de processo, de ajuste de rota já vai ser suficiente. Se a gente vai deixando isso para depois, porque acha que a pessoa vai compreender sozinha, a gente supõe que ela, por conta própria, vai entender como que ela faz aquele ajuste de rota. E para não supor, uma palavrinha mágica é empatia, né? Empatia. A gente precisa abrir o canal. Exatamente. Porque se a gente ficar nessa linha, em algum momento aquele problema vai se tornar muito grande. Então, ser imediato, ter um feedback regular, ter clareza naquilo que precisa ser expressado, utilizar uma linguagem que seja de fácil compreensão, não ficar analisando necessariamente as pessoas que estão envolvidas naquilo, mas de fato o que aconteceu e quais foram os comportamentos que talvez não foram adequados e ter soluções para aquilo, poder ter dica para aquilo. Olha, a tua condução profissional, a gente percebe que a tua intenção está ótima. No entanto, a gente precisa desse ajuste aqui e você é potente para isso. Ou, como é que eu contribuo para que
para que esse ajuste de rota aconteça de uma forma natural, de uma forma profissional, como você falou, empática, sem críticas pessoais, porque as críticas pessoais, elas pioram a relação de intimidade e de abertura, de confiança, para que a gente possa observar não só a empresa e tudo aquilo que a empresa precisa enquanto resultado, mas principalmente a pessoa que atua naquela empresa. E isso até interage muito com essa gestão humanizada, porque eu principalmente quero saber das sensações, dos sentimentos daquele colaborador, daquela pessoa que está do meu lado, o quanto ela acredita naquilo, porque as pessoas precedem a cultura. Então, quando a gente tem uma boa relação, uma relação humana e também profissional, a gente provavelmente vai construir uma cultura, inclusive, do feedback, dos dois lados. Esse meu liderado, em algum momento, vai se sentir aberto para vir também me dar uma dica, para vir também mostrar em que ponto, enquanto líder, eu posso e devo melhorar. Nossa, perfeito, Igor. E esses destaques foram fantásticos, assim. Eu acho que realmente a gente traz esse mergulho, né, nessa questão desse nosso diálogo sobre o feedback. E para a gente ir para nosso final aqui da live, tá tão gostoso, né? Mas a gente tá cumprindo o nosso prazo aqui. E para a gente ir para uma final da nossa live, o que nós poderíamos, ou você aí dentro desse teu conhecimento de comunicação, poderia trazer assim, o que esses nossos profissionais, esses nossos alunos, a gente, né, como estando aqui o dia a dia no nosso trabalho, a gente precisa evitar? Eu acho que a gente começou a falar sobre isso quando a gente disse das críticas pessoais. Eu acho que isso é muito, muito complicado para uma relação de confiança. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar é que para qualquer relação, o respeito sempre vai prevalecer. Então, se a gente tem respeito com as pessoas com as quais nós convivemos, a gente vai conseguir evitar, sim, essas críticas. A gente vai evitar as comparações, porque nenhuma pessoa está numa empresa para ser tal qual a outra. Ela está para ser ela, para entregar o seu talento, para construir aquilo que ela se preparou uma vida inteira e para que ela possa, inclusive, na sua diversidade, na sua individualidade, se colocar como resultado. Então a gente vai evitar as comparações. A gente também vai evitar que aquele momento de feedback, principalmente os feedbacks um pouco delicados, conversas um pouco mais difíceis, elas sejam minimamente públicas. Elas não precisam ser. Eu acho que esse respeito com o momento adequado de se relacionar com alguém e tratar de alguma coisa que muitas vezes vai revelar problemas mais profundos da organização, se não houver esse respeito para escolher um momento adequado. Você falou, professora, no começo do nosso encontro aqui, que a gente precisa pensar na gente, né? Então, até que ponto eu estou preparado para iniciar aquela conversa? Emocionalmente, com o meu tempo, que tempo eu tenho para dar a devida atenção que aquela pessoa que está do meu lado precisa. Então a gente precisa evitar esses momentos afobados, a gente precisa se preparar para aquilo, então deixar de achar que isso pode acontecer de maneira natural e sem elementos e argumentos técnicos muitas vezes para poder contribuir com uma mudança de processo e, consequentemente, com uma mudança de rotina que existe dentro da organização, sabe? E não deixar, porque eu acho que isso é fundamental, não deixar de se colocar. Porque as pessoas estão juntas. Um feedback não é uma transferência de responsabilidade. Então esse é um problema teu, o erro foi seu, você fez isso sozinho e é inteiramente responsável por aquilo. A empresa é um organismo vivo formado por um coletivo. Então nós estamos juntos. Essa falha, ela acomete o nosso time. Ela nos prejudica. No entanto, nós estamos juntos para corrigi-la. Qual é a ajuda que você precisa? De que maneira que a gente pode seguir juntos aqui? Nossa, falando em ajuda, professor Igor, você nos trouxe uma ajuda fantástica hoje. Aprendi muito com você, né? A gente relembra muitas coisas, né? Nós como líderes aqui, a gente relembra muitas coisas, a gente reflete sobre algumas coisas e eu acho que o aprendizado é constante. Por isso que é importante vocês sempre olharem as lives e nunca puxa, mas eu já vi, eu já li sobre isso. Mas olha, a arte do feedback, a arte do diálogo é um mergulho diário. Ou seja, nós diariamente precisamos ter essa leitura, ter essa análise, refletir, reler, rever, porque diariamente nós precisamos estar mergulhados e melhorar. Então, professor Igor, eu quero agradecer, né, por você estar aqui conosco hoje, por trazer assim
esses destaques, esses desafios, essas dicas, o como evitar, o porquê. E eu tenho certeza que você, nosso aluno, nossa aluna, ao rever esse vídeo aqui, né, dentro dessa plataforma, você terá muito sucesso na sua vida empresarial, na sua vida acadêmica, na sua vida pessoal, porque realmente quando a gente aprende sobre comunicação, a gente aprende sobre tudo isso que foi falado, sobre a gente incorpora esse conhecimento, nós nos tornamos pessoas melhores. Professor Igor, quero te passar a palavra para também agradecer você aí dar a última palavra aí para esses nossos alunos dessa live de hoje. Legal. Eu te agradeço mais uma vez, Elaine, pela parceria. Obrigada. Nós estamos juntos sempre. Sim. E vou estar aqui do seu lado todas as vezes que você me convidar para conversar com vocês. E eu estimo muito sucesso para cada um nessa jornada acadêmica que é constante, porque a professora Elaine muito bem disse, tudo isso é para que as nossas vidas sejam transformadas e para que nós possamos também contribuir com as pessoas que estão ao nosso lado. Então eu fico aqui do seu lado sempre e também do lado de vocês. Até logo e muito obrigado. Até mais, gente. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.